Viva, seja bem-vindo. Está a começar o Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. É nosso convidado o Dr. José António dos Reis, uma das figuras envolvidas no processo de abertura política e na instalação da Segunda República. Foi membro fundador do Movimento para a Democracia e integrou os governos liderados por Carlos Veiga, tendo assumido algumas pastas de relevo para a governação, nomeadamente nas áreas do trabalho, juventude, promoção social. Foi ministro adjunto do Primeiro-Ministro, tutela de comunicação social, uma participação política num período marcado pela reorganização institucional do Estado e pela definição das bases de democracia pluralista em Cabo Verde. José António dos Reis participou também nos debates que conduziram na Constituição da República de 92 e acompanhou de perto as primeiras reformas políticas e económicas da década de 90. Nesta entrevista vamos revisitar esse período de transição do regime de partido único para o sistema multipartidário, discutir o significado político do 13 de janeiro e olhar para os desafios atuais de democracia cabo-verdiana. Doutora José António dos Reis, obrigado pela sua participação no Ventos de Mudança. Muito obrigado pelo convite. Nos finais dos anos 80, a crise do modelo socialista real, a queda do Muro de Berlim e o colapso dos regimes de partido único em África criaram uma atmosfera global de viragem. E do seu ponto de vista, quando é que começou de facto em Cabo Verde o processo de abertura? O que é que mudou no clima político interno? Bom, mais uma vez agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Eu creio que há vários momentos em que se pode sinalizar as mudanças a nível do processo político em Cabo Verde e muitas vezes esses momentos não são considerados como tendo influência na dinâmica daquilo que acabou por vir a resultar a 13 de janeiro de 91. Muito bem, vamos então mapear esses momentos. Eu creio que o momento talvez que sinaliza de alguma forma a redução substancial de apoio ao regime ocorre em 1985, à altura das eleições, em que a taxa de participação baixou significativamente e a votação também no PAICV caiu substancialmente. Se em 1975, em termos de votação nas listas que se apresentaram às eleições, atingiram 95%, em 1985 há uma queda para a volta de 68%. E uma votação contra, também de forma substancial, associada a uma grande abstenção. Portanto, esse foi um grande sinal de não apoio ao regime. Portanto, já há aqui alguns sinais de descontentamento, de desencanto das pessoas em relação à condução do país. Exatamente. E esses sinais não foram considerados de forma a que, enfim, os responsáveis tivessem em conta, essas indicações por forma que pudessem fazer alguns ajustamentos partindo do princípio que estava em queda o apoio ao regime. Tiveram a oportunidade no terceiro congresso de 88, em que se falou da extroversão da economia, da sociedade civil, mas ficou-se apenas por aflorar desses temas sem que se tivesse tirado, portanto, as devidas conclusões em termos de avanço na reforma do próprio regime. Portanto, não concorda com a leitura que Pedro Pires faz em fevereiro de 90, no rescaldo da reunião do Conselho Nacional, quando ele diz que, para já a reforma ia ser faseada, não havia assim
Parece as coisas não deviam ser feitas de forma atabalhoada, até porque o país não estava em crise, o país não estava desacreditado e havia alguns trunfos, alguns ganhos, nomeadamente a questão da estabilidade política e social, da coesão, da unidade nacional, e não havia fome também em Cabo Verde. Portanto, este é o retrato, o entendimento que o chefe do governo na altura e o secretário-geral adjunto do partido tinha do país, a radiografia que ele fazia. Portanto, o país não estava em crise. Eu creio que ele não se apercebeu de forma adequada os sinais. Essa é que é a questão. E quando está no poder, é normal que a distanciação em relação às dinâmicas que ocorrem na sociedade para os que estão no poder não é assim tão perceptível. E creio que, inclusivamente no terceiro Congresso, na declaração política de 90, declaração política não, do comunicado do Conselho Nacional do PAICV, que aparentemente se diz que foi, portanto, a data fundadora da abertura, é bom se deter um pouco sobre o conteúdo dessa declaração do Conselho Nacional, porque diz-se taxativamente isto. Não obstante o terceiro Congresso ter concluído que o nosso sistema político na presente etapa do desenvolvimento do país é aquele que melhor serve os interesses de Cabo Verde na luta pela Constituição, não deixou de recomendar o aperfeiçoamento. Portanto, a tese não era propriamente de ruptura com o regime. Era uma mudança na continuidade. E era o aperfeiçoamento, e isso passaria não propriamente pelo pluralismo político, com aceitação de várias forças políticas, disputando pleitos eleitorais, mas pela uma solução intermédia, que era PAICV, enquanto partido, a concorrer com grupos cidadãos. Portanto, foi essa solução em termos de proposta de abertura política do PAICV. Portanto, abria-se essa possibilidade de grupos de cidadãos concorrerem às eleições legislativas contra o PAICV, portanto, que era o único partido que devia se apresentar ao pleito eleitoral. Sim, isso foi fortemente contestado, né, pelo movimento da democracia recém-nascido, através da sua declaração política, onde se diz claramente que não é a mesma coisa dois partidos disputarem eleições com um partido contra grupos de cidadãos que não tem programa político, não tem, por assim dizer, dimensão nacional, não tem absolutamente nada, porque os grupos de cidadãos podem juntar-se aqui e acolá e pode aparecer vários grupos de cidadãos, não é? Portanto, não seria, por assim dizer, enfim, confrontos de projetos e de políticas, etc. Então, o cerne da contestação do MPD em relação à chamada abertura política do PAICV centrou-se exatamente nisso. Portanto, a queda do artigo 4º, que dava prerrogativa única ao PAICV enquanto partido político em Cabo Verde. Partido dirigente da sociedade e do Estado. E a revisão da Constituição para permitir, portanto, a existência e criação livre de partidos políticos e reconhecimento, portanto, das forças políticas emergentes, de maneira que, enfim, a sociedade fosse refletida, portanto, nas opções políticas em termos organizativos e sociais. Portanto, o MPD tinha uma outra leitura, um outro entendimento em relação digamos, a formatação do Estado, queria ir para além daquela ideia de que era preciso aperfeiçoar a democracia. Portanto, achava que, na verdade, o país precisava de criar de raiz uma democracia. Bom, não era propriamente o aperfeiçoamento da democracia, uma vez que num sistema de partido único, pelo menos no conceito de democracia pluralista e liberal, não existia democracia, por assim dizer, em Cabo Verde. Portanto, nessa perspectiva. E a questão que se colocava era propriamente não o aperfeiçoamento do regime de partido único, mas
de se dar, de facto, a ruptura, não é? Com a solução que vinha sendo adotada para a governação de Cabo Verde e alinhando Cabo Verde com o vento da mudança que soprava, por assim dizer, pelo mundo fora. Creio que isso teve um peso também significativo, uma vez que o PAICV não ignorava aquilo que se passava a nível global e creio que a miúde grupos dentro do próprio PAICV foi absorvendo, enfim, novas ideias e influências, embora, segundo consta, não foram propriamente os novos do partido que quiseram imprimir uma nova visão e uma nova perspectiva em termos de organização política social, mas parece, segundo se diz, foram os mais velhos, né, que empurraram o PAICV, né, para uma abertura política plena e não mitigada como inicialmente se propôs. Por aquilo que se ouve dizer, havia também muita gente jovem que se mostrava contra a abertura, quase que curiosamente eram mais conservadores do que estes que estavam desde o início à frente do PAIGC-CV. Exatamente, o que consta, não é? E até parece paradoxal que os jovens tivessem ideias velhas e os mais velhos, não é? É que foram os renovadores, não é, do próprio PAICV. É paradoxal também quando a gente analisa a forma como depois o PAICV vai perder as eleições de 13 de janeiro, mostrando aqui que houve de facto algum desfazamento, o partido não estava sintonizado com as aspirações da sociedade cabo-verdiana, mas isso é curioso, uma vez que o PAICV tinha várias organizações de massa que lhe permitiam uma conexão, uma penetração, se assim se pode dizer, junto da sociedade civil, das massas. Estou a referir-me a JAC-CV, ao PAD-CV, ao MCV e várias outras organizações de massa. Portanto, como é que, havendo todas essas antenas, o partido não conseguiu captar estes sinais de descontentamento e de desencanto por parte dos cabo-verdianos? Olha, é assim, eu creio que havia uma convicção a nível do PAICV de que tinham realmente apoio e que ganhariam eleições. Havia, por assim dizer, essa convicção, inclusivamente num célebre intervenção do falecido Cursino Tolentino, que foi uma das grandes figuras e cabeça, né, do PAICV, atirou-se com esta afirmação em plena campanha eleitoral. O MPD já ganhou, mesmo que consiga eleger 2 ou 3 deputados, já ganhou eleições. Portanto, havia essa convicção de que ganhariam, portanto, as eleições a partir da manifestação de expressão pública, uma vez que nos comícios o PAICV mobilizava muita gente. Mas o PAICV também estaria convencido de que ganharia as eleições, as primeiras eleições multipartidárias, pelo resultado dos 15 anos de governação. Aliás, Pedro Pires diz que nós não estivemos aqui a fazer asneiras e que havia resultados. Eu penso que o problema de ganhar ou perder eleições muitas vezes não tem a ver com resultados de governação. Tem a ver com questões outras, né? De insatisfação, muitas vezes não propriamente com satisfação, enfim, resposta às necessidades, né, das pessoas, mas com algo mais, com algo subjetivo, não é? Por exemplo, o exercício do poder, estar, por assim dizer, muito tempo a mandar, cria certas ilusões, mas acima de tudo eu tenho de apontar para aquilo que aconteceu em 85. Se a gente não tomar isso como um indicador seguro
de que a adesão, por assim dizer, ao Partido Único tinha decaído de forma substancial, de que a perda, por assim dizer, de apoio também era substancial. Se não se entender isso e apresentar no final resultados na governação, quer dizer, é não perceber as dinâmicas sociais relativamente à relação poder e os cidadãos. Eu creio que as pessoas já estavam fartas, de alguma forma, do próprio regime. Essa é que é a questão, não é? Havia um cansaço. Exato. Tanto é assim que houve muitas mesas com representantes do PAICV, mas em que o PAICV não conseguiu obter um único voto, mesmo com os seus representantes. Não é? Quer dizer, Quer dizer que esses representantes não votaram no próprio partido. Mas é mais que evidente. E creio que essa insatisfação existia. E só as coisas não desembocaram em represálias ou tentativas de desfora de outra natureza, porque os dirigentes de então do MPD foram muito moderados e cautelosos em conter, por assim dizer, a onda de querer desfora de muitas coisas que teriam acontecido, portanto, no passado. Portanto, tivemos uma transição suave. Não houve nenhum incidente, ajuste de contas, de perseguição ou algo, não é, que se possa, por assim dizer, pensar, sobretudo nesses momentos de transição em que a racionalidade cai quase a pique e entra, por assim dizer, a parte mais emocional, que é necessário frieza para se poder conter, para que não haja, por assim dizer, excesso. Não é? E em Cabo Verde não houve. Não houve, assim. Estava eu a dizer, quer dizer que não concorda com João Pereira Silva quando diz que o PAICV claudicou nas negociações, cedeu o poder ao MPD nas negociações, porque entende ele que o MPD ainda não tinha aquela força, nem sequer organizou ou promoveu nenhuma greve geral, ainda não tinha o domínio do terreno, portanto, e se fosse ele o representante do partido à frente das negociações, não teria cedido em muita coisa, por exemplo, em rever ou mudar o calendário eleitoral, porque o PAICV queria fazer as eleições presidenciais primeiro e só depois as legislativas. Portanto, ele acha que o PAICV acabou por ceder o poder nessas negociações. Não sei qual é que é o seu entendimento, ou o PAICV, o regime já não tinha outra alternativa senão sentar-se à mesa e discutir um outro calendário. Eu acho que a postura do PSCV, e é preciso louvar essa postura de sentar-se à mesa e negociar com os outros atores, nomeadamente o MPD, que vinha, portanto, numa dinâmica de crescimento muito forte, mas as negociações não foram fáceis e nem foram, como eventualmente teria dito o engenheiro João Pereira, a cedência do PAICV ao MPD em relação a alguns aspectos. Agora, numa negociação há cedências, não é? De parte a parte. E creio que... Aqui houve muita maturidade por parte dos dirigentes políticos na altura, dos atores políticos. Eu creio que sim. Eu acho que foi fundamental haver, de facto, muita maturidade para que o processo negocial decorresse num clima de cordialidade. Não foram negociações fáceis. Houve cedências de parte a parte. Por exemplo, o PSB não cedeu na questão da revisão constitucional. O MPD defendia uma revisão constitucional mínima, apenas queda do artigo 4º para permitir... essa concorrência político-eleitoral, que houvesse mais partidos, não é? Permitisse, portanto, a emergência e legalização de partidos políticos e realização de eleições. O PSCV aproveitou, porque ainda detinha o poder, tinha o Parlamento em suas mãos e fez uma revisão profunda da Constituição
numa assembleia monopartidária para que, enfim, essa Constituição servisse para, enfim, um regime multipartidário. Quer dizer, não era assim muito lógico que o regime multipartidário viesse a funcionar com base numa Constituição proveniente de uma Assembleia monopartidária. Inclusivamente o PAICV preconizava um outro regime de governo, outro sistema. Um semipresidencialismo forte, um semipresidencialismo forte que confrontava lá com um parlamentarismo mitigado do MPD. Então, mas porquê que o PCV achava que era muito mais fácil avançar com essa ideia de eleições presidenciais? O que é que lhe garantia que para já Aristides Pereira ganharia logo a primeira e ganhando podia depois usar os seus poderes reforçados para minar um próximo governo, um futuro governo? Muito provavelmente era essa a ideia de Aristides Pereira, que gozava de muita popularidade, não é? Aparentemente, nas hostes da oposição, não haveria uma figura tão forte para se opor e eventualmente vencer nas urnas uma figura como Aristides Pereira. Portanto, essa era a eventual crença. Mas havia mais, é que eleito o presidente e com a Constituição tal como estava, portanto, abria-se de facto um caminho para, no caso de um cenário de eventual derrota nas legislativas, não é? O PSV teria, portanto, um mecanismo muito forte de travão, que era ter na presidência um presidente com forças interventiva, isso de acordo com a revisão da Constituição que conferia ao Presidente da República apenas poderes para dissolver a Assembleia. Etc. Portanto, perante algum sinal de instabilidade ou de crise institucional política, portanto, poderia utilizar esse instrumento, né, para derrubar um governo, não é, que não fosse da sua cor política. Muito bem, falamos do Movimento para a Democracia, segundo Humberto Cardoso, fundado por jovens entre os 30 e os 35 anos, o MPD. Portanto, e aqui estou a citar Humberto Cardoso, o seu livro Partido Único em Cabo Verde, um assalto à esperança, foi beber na única tradição de ativismo político consequente em Cabo Verde do período 1974 e 1979. Portanto, o MPD reuniu no seu seio jovens que conseguiram politizar-se antes que o partido atingisse ou estendesse a sua manta ideológica sobre a sociedade cabo-verdiana, ameaçando-a de total sufoco. Não sei se quer comentar essa passagem, se quer contextualizar o surgimento do Movimento para a Democracia. Jacinto Santos acha que o MPD, ou diz mesmo que o MPD terá surgido, ou o fermento para o surgimento do MPD terá acontecido em 79, com a saída dos trotskistas do governo e do PAIGC-CV. Bom, eu creio que pode haver aspectos mais longínquos e aspectos mais próximos da emergência do MPD. Eu creio que... Ou seja, fica-se com a ideia de que em 74, naquele período de transição, já havia uma ansiedade, uma vontade dos cabo-verdianos, um anseio para a liberdade e para a democracia. Isso não se concretizou, portanto, houve um assalto à esperança dos cabo-verdianos, mas já havia um núcleo, digamos, de democratas que teve que esperar 15 anos para instalar o regime democrático em Cabo Verde. Portanto, essa é a leitura que podemos fazer. Essa é uma perspectiva. Eu creio que de 74, 75, eventualmente 76, 77. Bom, eu não estava cá, mas eu estive uns dias aqui em Cabo Verde para assistir à cerimónia da independência e pude constatar que em Cabo Verde vivia-se um processo revolucionário, não é? E com todas as implicações que isso acarreta. Aliás, eu vinha também de um país que estava em pleno processo revolucionário, portanto, em que havia, portanto, situações de tomada, por assim dizer, de empresas, entrada em autogestão, evasão de propriedades. Está a falar do PREC em Portugal? Ou? Do período PREC, não é?
Portanto, foi um período com uma dinâmica, portanto, extraordinária do ponto de vista de confrontação político e ideológica. E em Cabo Verde isso perpassou-se um pouco, não é? E o grosso de pessoal que veio de Portugal para apoiar a luta para a independência já vinha também com essa propensão, sobretudo, de cariz revolucionário. Portanto, eu encontrei um ambiente muito forte de intolerância, em que alguns atores hoje assumidamente democratas, na altura eram revolucionários. Mas isso não tem nada de negativo, não é? Porque há uma evolução no pensamento político, não é? há figuras extraordinárias, não é? Como Mário Soares. Mário Soares foi da Juventude Comunista, não é? Durão Barroso foi do MRPP. Pacheco Pereira foi do MRPP, ou então do Partido Comunista. É normal que as pessoas, nas suas trajetórias, né, tenham passado por diferentes fases. Quer dizer que houve dinâmicas... E aqui também houve muitos revolucionários que nem sequer estiveram nas matas da Guiné. Sim, foram até mais radicais do que os que estiveram na mata, para dizer a verdade. Eu assisti uma cena, naqueles dias, não é? Em que o Silvio da Luz teve de vir aqui a Santo António prender um indivíduo que estava, e na altura havia estava na moda, portanto, aquela expressão brufa, não é? Andava aí a bater nas pessoas e foi Silvio da Luz que veio achar prender o gajo, vai levar. E hoje essa pessoa é um democrata refinado. É alguém que veio da mata, veio de alguma forma frear de alguma forma o revolucionarismo que realmente existia. Agora, cada fase tem o seu... Cada fase tem o nascimento do movimento para a democracia. Foi a 14 de março de 90 ou isso vem de trás, de facto? Porque parece-me que há algumas fases, há um manifesto, há algumas reuniões também que são feitas. Há um grupo que se formou aqui na Chada, se reunia. O propósito inicial era participar nas eleições autárquicas que estava prevista para 90, não é? Então começamos a reunir-nos para participar enquanto grupo de cidadãos independentes, não é? nessas eleições. Reuníamos com muita cautela porque não era, por assim dizer, admitido, enfim, reuniões políticas ou com essa intenção na altura. As reuniões decorriam aí no sítio Habitat. A gente tomava algumas cautelas, né, parando as nossas viaturas muito distante, né, do local, de maneira, portanto, a não despertar atenção. Tudo muito clandestino. Mas eu creio que o nosso movimento foi detectado porque, sem grandes explicações, o Conselho Deliberativo da Praia, que tinha alguns elementos que tinha ligação com a gente, foi dissolvido sem mais nem menos. E as eleições autárquicas que estavam previstas em 90 acabaram por não serem, portanto, realizadas. Bom, a partir, portanto, dessa atuação do regime, nós paramos um pouco, mas depois retomamos, sobretudo quando começaram alguns episódios, sobretudo na Europa de Leste, e o surgimento do livro de Gorbachev, Perestroika, e começamos novamente a nos encontrar e tivemos, portanto, várias reuniões. Na sequência dessas várias reuniões, tivemos conhecimento de que havia um outro grupo que se reunia aí para a zona da Fazenda. Portanto, então havia um grupo da Chada e havia o grupo da Fazenda. O grupo da Fazenda era um grupo que tinha ligação à CCPD, se não estou em erro, um grupo formado em Portugal, né, por antigo Presidente da República, né, Jorge Carlos Fonseca,
é CCPD, Círculos Democráticos para a Democracia. E então houve contactos no sentido, bom, a gente tinha o mesmo propósito de a gente se reunir. Então houve aproximação. Mas altura, são dois grupos. É nessa altura que Pedro Pires utiliza aquela expressão estrangeirados, referindo-se a uma reunião enfim, desse núcleo de democratas da diáspora de Lisboa, ou é outra coisa? Não, isso é num outro momento, não é? Parece-me a mim que tem a ver com uma intervenção, não sei se ligado a Caldeira Marques, não tenho bem a certeza, mas parece-me que é em relação a isso. Eu estava a falar dos dois grupos. Os dois grupos juntaram-se, mas nunca se juntaram. Ou seja, de alguma forma, isso veio manifestar-se mais tarde, com a emergência do PCD. Portanto, aquele grupo funcionou-se no quadro, portanto, daquilo que era a lógica deles, não é? E havia, portanto, o grupo da Chada, não é? Onde também estava o Veiga, não é? Que mais tarde integrou no Espírito Santo, etc. E veio refletir-se na própria dinâmica do MPD, né? E, portanto, em 93 há a ruptura, não é? Primeira cisão, e sai o quê? Sai aquele grupo intacto, não é? E sai como? Vai criar o PCD. Exato. E sai como? Sai num quadro o seguinte, é que no processo de criação e dinâmica do funcionamento do MPD, alguns entendiam que quem devia liderar o movimento teria de ser uma outra pessoa, e não Veiga, não é? E então há uma figura. Mas Carlos Veiga não fazia parte do núcleo fundador, ele é convidado para integrar depois? Não. Faz parte do núcleo inicial, inclusivamente nessas... É a partir, portanto, desse grupo que Veiga já pertencia, que se juntou com outro grupo, não é? Portanto, o Veiga pertencia ao grupo da Chada, não é? Portanto, mas eu estava a dizer que... Nós estamos a falar desse grupo de 17 pessoas ou de 23 pessoas que faz essa declaração, que depois consegue mobilizar 600 assinaturas. Sim. E creio que houve uma fase inicial, portanto, com a declaração política assinada a 14 de março, subscrita inicialmente por 17 pessoas na escola de Achar Santo Antônio, na Escola do Brasil. Depois abre-se a subscrição, por assim dizer, a todos que quisessem subscrever o documento. Depois já entrega ao Presidente da República. Isso foi em abril. Exato. Depois há a eleição do movimento, criando um coordenador, e Veiga foi eleito como coordenador. Isso vai ser já na primeira convenção, em novembro. Não, portanto, ainda antes da convenção. Portanto, havia que formalmente ter um coordenador, não é? E isso aconteceu nas reuniões que passamos a ter na IPAG. Portanto, a eleição do coordenador e de um vice-coordenador, que era Eurico Monteiro. Simplesmente, nesse intervalo de coordenador, não é, certo? Houve quem, de facto, não acreditasse que Veiga pudesse ser o líder do movimento. Então, houve quem, aproveitando, enfim, de uma determinada circunstância, teria convidado alguém, e esse convite acabou por ir parar às mãos do Veiga e do seu conhecimento. Portanto, e a partir daí... Não quero falar de nomes? Quem é que... Não quero falar aqui de nomes. Isso talvez fará parte
das minhas memórias. Convidaram o quê? É Jorge Castro Fonseca para assumir o partido ou não foi ele? Foi mais ou menos nessa direção. E creio que, ao ter conhecimento disso, isso veio refletir na segunda convenção, se não estou em erro, em que Veiga recusa-se de um determinado nome, né, para a sua lista para os órgãos partidários, e essa pessoa que não foi aceite pelo Veiga para integrar a sua lista decide tomar a iniciativa de apresentar uma lista alternativa ao do Veiga, não é? E aparentemente, pronto, é normal que alguém apresente uma lista. O que não se estava à espera era que houvesse, portanto, elementos que integrassem lista de Veiga, todavia, e ao mesmo tempo patrocinaram a lista alternativa e votaram massivamente na lista alternativa. E Veiga ficou em minoria na Comissão Política. Então foi isso que aconteceu e naturalmente Veiga teve de tomar medidas fortíssimas, não é? Com remodelação governamental e foi nessa altura que implodiu aquele, eu não diria escândalo, esse imbróglio em torno da privatização da Enacol? Não, isso foi muito mais tarde. O que na altura suscitou muita celeuma e contestação dentro do MPD tinha a ver com o caso Embaixador, em Lisboa, não é? E isso abalou... Eugênio Inocêncio, na altura, exato, escrito pelos jornais como Embaixador Estrela. Abalou, portanto, as relações dentro do partido, serviu também de munição para, enfim, uma confrontação muito forte no seio do partido, mas que, associado a isso, já estava a germinar outros aspectos que depois vieram determinar a cisão, não é? Essa primeira cisão. A segunda tem uma natureza um pouco diferente. Isso ocorre em 98, 99, e tem a ver já com disputa em termos de tendência dentro de partido. Uma ala mais liberal, outra ala menos liberal, não é? E em que se estava à espera que Veiga se posicionasse de forma independente em relação às duas tendências, e decidiu apadrinhar uma das tendências, e isso levou a um confronto muito sério. Portanto, é nessa altura Carlos Veiga decide autossuspender-se do cargo das funções de Primeiro-Ministro para se candidatar a Presidente da República e, nesse caso, apoia Gualberto do Rosário. Sim, é isso e não só. Eu creio que criou o cargo de Vice-Primeiro-Ministro, que, em teoria, não faria muito sentido, não estando, portanto, a exercer o poder uma coligação, mas sim um único partido, não faz muito sentido haver um vice-presidente, mas entendeu-se que a criação do cargo de vice-primeiro-ministro era na lógica de sucessão, não é? E nós achamos que nós não estávamos numa monarquia, estávamos, enfim, numa república, não é? Portanto, houve muitas acusações de que Veiga estava a apoiar o seu Delfim. Sim, eu creio que assumiu isso e depois, quer dizer, cometeu um erro gravíssimo dentro da sua estratégia para a candidatura presidencial, de autossuspender-se e automaticamente passar Gualberto Rosário para primeiro-ministro. Isso depois criou um confronto gravíssimo, né, com o Presidente da República de então, António Mascarenhas Monteiro, que recusou aceitar essa solução. E creio que isso criou todas as condições para que o MPD perdesse eleições em 2001, como veio a acontecer. Portanto, o MPD, um partido maioritário, estava a governar. Com a saída de Carlos Veiga, devia era indicar um nome ao Presidente da República para nomeação. A solução seria essa, não é? Não, teria em condições normais,
pedir demissão do cargo do primeiro-ministro e o partido, como sendo ainda o partido mais votado, se o Presidente da República decidisse convidar o partido mais votado, né, para apresentar o nome, né, para primeiro-ministro, o partido poderia indicar quem entendesse que deveria indicar, mas não foi isso, porque o Veiga quis utilizar um normativo no Código Eleitoral, a figura, portanto, de suspensão automática, mas que não se aplicava àquela situação. Pronto, escolheu se calhar a pior via e deu naquilo que deu. Seja como for, o MPD, durante a década de 90, pôs em prática, implementou um vasto programa de reformas políticas e económicas e também, nesse período que aparece a Constituição de 1992, não sei se quer destacar alguma reforma emblemática desse período. Não, eu acho que as reformas mais relevantes e que ainda hoje têm reflexo na nossa vivência tem a ver com as reformas políticas, não é? Portanto, a nova Constituição com um leque de direitos, liberdades e garantias, não é? Consagradas na Constituição. Portanto, isso é um dos aspectos relevantes. O MPD entrou logo a eliminar algumas marcas do Partido Único, a polícia política, os tribunais de zona. Sim, eu creio que haveria que romper, vai lá, com aquilo que foram as marcas do regime anterior e, no entanto, creio que no plano formal foi possível introduzir reformas substanciais, quer no domínio político, quer no domínio económico e social, embora o MPD fosse catalogado de um partido liberal, mas na prática introduziu reformas a nível social que nenhum partido social-democrata ou socialista recusaria, por assim dizer, fazer, não é? Na altura houve muitas acusações de um liberalismo selvagem, de privatizar tudo, de vender a terra. Isso faz parte, portanto, do debate político, do confronto político, mas em termos de política social, investimento na área social, combate à pobreza, instituição de pensões sociais, etc. Isso não tem nada a ver com políticas liberais. Isso tem a ver com opções normais nos partidos sociais-democratas, não é? São políticas de esquerda? Obviamente, isso ninguém pode recusar. Portanto, não se optou por deixar o mercado regular, por assim dizer, a pobreza e a ascensão social, por assim dizer. Portanto, houve intervenção do Estado. Aliás, continua a haver, em Cabo Verde, uma intervenção forte do Estado em termos de regular as dinâmicas sociais em termos de acesso a meios. As transferências sociais são elevadas aqui em Cabo Verde, que mostra que, mesmo querendo ser liberal, em Cabo Verde é impossível não ter sensibilidade social e políticas sociais, não é, que atendam às necessidades, não é, das populações. Muito bem, já vamos avançando nessa leitura da década de 90. É um período também de alguma tensão entre o movimento para a democracia e a comunicação social do Estado, a compulsão dos jornais. A gente encontra muitos comunicados do movimento para a democracia, com críticas às vezes duras em relação ao desempenho dos jornalistas e dos órgãos públicos de comunicação social. Também é nessa altura, nesse período, que a Assembleia aprova 2 diplomas estruturantes, o Conselho de Comunicação Social e o Estatuto do Jornalista. Nós podemos dizer que é nesse momento que a informação em Cabo Verde dá um salto do institucional para a independência e o pluralismo, ou ainda a comunicação social, digamos, era muito marcada pela atuação do partido, do governo do PAICV? Eu creio que do ponto de vista formal,
nós criamos todas as condições para que houvesse uma comunicação social. Bom, na verdade, eu estou a falar desses diplomas, mas estes diplomas aparecem ainda, salvo erro, em 90, 89, 90. Aliás, o MPD pede mesmo a cabeça do ministro na altura que tutelava a informação, David Alfaro Almada. Foi no quadro da transição com a reforma, portanto, constitucional e naturalmente esses diplomas surgiram nessa fase. Eu creio que um dos grandes problemas da comunicação social de então era o facto de os jornalistas serem funcionários públicos e isso desde logo criava um condicionalismo, portanto eram funcionários públicos tutelados e não tinham, por assim dizer, um estatuto de independência, ainda que à pressa, não é? Se tivesse aprovado alguns diplomas, não é, para alterar, portanto, o quadro. Eu creio que a grande reforma veio acontecer mais tarde, não é, com a alteração do figurino, sobretudo dos órgãos públicos, não é, passando para entidades empresariais, e separando a informação da gestão empresarial, conferindo, portanto, independência, por assim dizer, editorial aos órgãos. Agora, a grande questão, do meu ponto de vista, é a cultura prevalecente na órgão de comunicação social. É que fizemos uma transição, do ponto de vista formal, legislativo, regulamentar, quase criando condições para que Cabo Verde rivalizasse, não é, com qualquer outro Estado democrático, etc. Mas a cultura reinante, quer a nível do próprio exercício de jornalismo, quer dos próprios atores que lidam com a imprensa, do meu ponto de vista, essa transição de uma cultura para outra parece-me a mim que ainda se está a fazer, não é? Não houve, portanto, aquela ruptura. Ainda temos um jornalismo muito administrativo, muito atrás da secretária, muito atrás da informação oficial, e não um jornalismo agressivo de sair à rua, de procurar notícias que não têm a ver com, enfim, o quadro de referência oficial, né, da notícia. Portanto, eu vejo coisas, portanto, na sociedade como construções clandestinas a torto e a direito, comportamentos mais díspares, etc. e tal. E às vezes pergunto, mas porquê que os jornalistas não saem à rua para pegar essas coisas e trabalhar jornalisticamente, etc. Não é? E nós ouvimos noticiários, os noticiários são o quê? Discursos de aberturas disto, ouvir, por assim dizer, ouvir, portanto, entidades, etc. e tal, não sei o quê. Eu creio que... Ou seja, está a dizer que nós avançamos do ponto de vista legislativo, do quadro institucional, trazendo mais liberdade de imprensa e aumentando também a esfera de atuação dos jornalistas, mas essa cultura institucional manteve-se. Ou seja, ainda há dias... E já agora, como é que os políticos, os atores políticos, os governos também lidam, continuam a lidar com a comunicação social? Não, eu também referi aos atores que lidam com a comunicação social. O comportamento continua a ser do tipo partido único, ou seja, portanto, o jornalista anda a fazer aquilo que ele quer ou que ele goste que o jornalista faça. Portanto, tudo o que sai, por assim dizer, do parâmetro que ele próprio define como sendo o jornalismo correto, certo, etc. e tal, quer dizer, cai em cima isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, isso ainda está a acontecer. E no meio pequeno como o nosso, condiciona altamente o exercício da atividade jornalista. Agora, a questão é que quem escolhe a profissão do jornalismo escolhe uma profissão de risco, não é? E sabe que corre o risco de cair no desagrado, portanto, deste ou daquele, mas também a função do jornalista não é agradar gregos e troianos, é fazer o seu trabalho de forma séria e independente. Ainda há dias, eu passei num sítio onde venho passando sucessivamente. Há agentes
fazer venda de água, já provocaram, portanto, buracos na estrada, portanto, asfaltadas, que custaram, a sua construção custou milhares, e eu filmei aquilo e enviei para uma jornalista, dizendo, olha, isso dava um motivo importante aqui de reportagem, não é? Porque para além de se estar, portanto, a dar cabo de uma infraestrutura pública, está-se a tentar também contra a saúde pública, porque aquilo, portanto, está a estagnar a quantidade de água, etc. e tal, e a gente está a combater mosquitos, etc. São questões como aqui eu fiz aqui a referência, em que ter o jornalista, por assim dizer, da secretária, e estar no terreno para ver essas coisas e fazer, portanto, esse trabalho diferente do trabalho de relatar e ouvir, por assim dizer, os discursos dos agentes públicos. É nessa dimensão de uma maior agressividade em termos de atuação de jornalista com iniciativa, e não receber, portanto, nota convidando para, mas de tomar a iniciativa de ir buscar notícias, fazer notícias, não é? E, portanto, é todo esse descontentamento. É isso que ainda falta no nosso jornalismo e na nossa comunicação social. Esse descontentamento também que já era visível, ou se fazia sentir na década de 90 em relação ao desempenho dos jornalistas e da comunicação social, que leva o MPD a empreender uma ampla reforma neste setor, no setor público de comunicação social, criando a RTC, primeiro extinguindo, não é? A RNCV e a TNCV, e criando a RTC. Hoje, a essa distância, foi uma solução mais ajustada ou não? Bom, já passaram vários governos e penso que se manteve, portanto, a solução adotada em 90. E eu creio que não há outra via. Havia, por assim dizer, é de empresarialização, portanto, da empresa, é a contratualização dos serviços públicos e a devida compensação indenizatória e, por outro lado, eu penso que a formação contínua dos jornalistas e, sobretudo, de ter cada vez mais consciência de classe. Portanto, com uma associação de jornalistas ativo, em defesa, portanto, dos seus. Isso também é importante, não é? Disserem, sempre que um jornalista é coagido, eventualmente perseguido porque noticiou de uma determinada maneira. Eu penso que para o jornalista se sentir protegido, os seus órgãos representativos de classe deve ter, portanto, uma postura ativa para que os próprios jornalistas se sintam protegidos. E também não sinto muito isso. E creio que o caminho é esse e também eu creio que os jornalistas devem também autossuperar-se, alargando o seu horizonte em termos de estudar mais. Por exemplo, ontem houve eleições em Côte d'Ivoire. Eu fiquei à espera de ouvir notícias, bom, na televisão, na rádio, não sei porque não segui a rádio. A rádio fez umas referências, inclusivamente entrevistou um jovem da geração B-Brides que está a acompanhar, que integra o núcleo de observadores da CDO, portanto a rádio falou com esse jovem e foi dando algumas informações com base, obviamente, na imprensa internacional. Sim, eu acho que uma das brechas nossas é pouca informação em relação às notícias que ocorrem no continente africano e damos notícias lá na Caprina relativamente àquilo que ocorre no outro hemisfério e não sei, penso que também nesse particular creio que devemos evoluir um pouco mais
Mas ouvindo o José António dos Reis, fico com a ideia de que estamos a fazer o mesmo tipo de jornalismo que se fazia por altura da independência, na década de 80. Mudou pouca coisa. Não, mudou muita coisa. Creio que ainda falta melhorar um pouco mais. Eu acho que as coisas melhoraram, as condições de trabalho, carreiras profissionais e até estatuto remuneratório. Acho que tudo isso melhorou um pouco, até também os meios técnicos, etc. Não sei, porque eu me lembro quando a gente fazia tempo de antena nos anos 90, o material que a gente utilizava, né, para... Os bobines. Pois é. Isso não tem nada a ver, vai lá, com os meios que se tem. Tecnológico, isso mudou bastante. Pois, que se tem hoje. Mas eu acho que a questão não tem a ver com hardware, mas sim com software. Ou seja, de haver maior empoderamento e poder dos jornalistas. Eu não sinto esse poder dos jornalistas, não é? Mas isso não é um poder do jornalista, portanto, isoladamente. Mas enquanto classe, a JOC deveria ser uma associação muito mais proativa e ter voz mais ativa na defesa de um determinado tipo de jornalismo, na defesa dos jornalistas, né, quando fazem o seu trabalho, etc. Deve ser mais interventivo, até para não ser o coitado do jornalista a defender-se, mas sim a classe a defender-se, não é? E isso conta e pode projetar algum poder. Enquanto não houver, portanto, essa alteração, mas também eu creio que a proatividade dos jornalistas também é algo que creio que os jornalistas devem ter isso na ordem do dia, de saírem, portanto, dos gabinetes, de saírem, por assim dizer, daquelas rotinas tradicionais de irem, por assim dizer, a atos oficiais, etc. e tal, e de entrarem nos bairros. Deixar de fazer esse jornalismo sentado. Entrarem nos bairros e sair à procura da notícia, não é? Não aquela notícia oficial, mas a notícia daquilo que acontece na sociedade. Isso ainda não está tão presente entre nós. Muito bem, quase 35 anos de democracia, vejo que a comunicação social é um dos pilares frágeis desse percurso da democracia. Que outros pontos fracos consegue identificar nesse percurso? Reformas que devem ser implementadas no sentido de se requalificar a democracia em Cabo Verde? Olha, desde logo, eu penso que há um déficit de promoção de pensamento crítico e em Cabo Verde privilegia-se muito o yes man. E o pensamento crítico é fundamental, a promoção do pensamento crítico é fundamental para que possamos ter uma sociedade ativa, uma sociedade participativa e uma sociedade que... Mas porquê é que não temos esse pensamento crítico? É porque o Estado ainda é dominador? É porque ainda não conseguimos fazer a transição do monolitismo, não é, para o pluralismo de pensamento como uma forma de vida. No plano discursivo, sim, fazemos discurso no sentido de que somos pluralistas, aceitamos o pluralismo de pensamento e de ideias, opiniões, etc. Mas na prática os nossos atos vão no sentido de negação, portanto, e o espelho disso é fazer uma leitura atenta, né, portanto, nas redes sociais. Isso leva-me a uma pergunta. O cabo-verdiano é de facto democrata, como apregou? Do ponto de vista formal, sim, mas do ponto de vista substantivo temos ainda mais do autoritarismo do que propriamente de democrata, não é? Mesmo os que se afirmam democratas
em muitos momentos... A mínima crítica? Em muitos momentos comportam-se de forma autoritária. Mesmo quando estão a negar ou a contrapor-se à afirmação, à opinião do outro. E então ainda percorre nas nossas veias, nosso sangue, muito daquilo que foi a nossa trajetória, enfim, do colonialismo fascista, portanto, Partido Único, e isso não desaparece assim por encanto ou por decreto. Isso é um processo de transformação que, infelizmente, não estamos a fazer isso como deveria ser nas escolas. Portanto, as escolas poderiam ser os centros, portanto, de transformação dessa forma de pensar, de atuar, para uma outra forma, portanto, ou seja, a escola deveria ser um centro de promoção de pensamento crítico. Mas para isso é preciso ter professores também que promovam isso. Não sei se ainda temos uma classe de professores que trabalham nessa dimensão, mas também os professores têm de trabalhar em função das orientações políticas, não é? Eu não sei se a nível político também há essa orientação de que a função primordial da escola é fazer as pessoas pensar e não propriamente serem reprodutores de pensamentos alheios, mas de ajudar que as pessoas comecem a pensar, a exprimir o seu pensamento a partir daquilo que pensam e constroem, por assim dizer, no quadro do seu imaginário. Ora, essa é a função da escola, e a escola, infelizmente, ainda parece-me a mim que não atingiu esse papel, mas não há outra via a seguir senão essa. E as redes sociais, já agora? Para que possamos, a prazo, salvar a própria democracia. E as redes sociais vêm contribuir para ampliar essa esfera de participação cidadã? Olha, as redes sociais são ótimos instrumentos se utilizados de forma adequada e pode contribuir para aumentar a participação das pessoas, dos cidadãos, inclusivamente numa nova forma que se está a desenhar aquilo que hoje já se fala em sociedade digital, em que também o homem está também num processo de transformação para o homem digital. Poderá ser um instrumento útil, mas aqui em Cabo Verde há um bom aproveitamento dessas ferramentas. O que nós temos ouvido aqui, há um discurso de ódio, isso tem contribuído para a crispação política, para aumentar essa bipolarização, essa polarização da sociedade cabo-verdiana. Olha, o que está a acontecer em Cabo Verde está a acontecer um pouco por todo o lado, em termos de má utilização das redes sociais para a propagação de discurso de ódio, de fake news, etc, etc. Creio que é um fenómeno global em que Cabo Verde não... Agora, a questão que se coloca e que hoje está na ordem do dia e em discussão é qual é a melhor forma de regular a utilização, portanto, das redes sociais. É a favor da regulação? Eu sou a favor da regulação, exatamente para permitir, por um lado, a livre circulação de pensamento, de ideias e de pensamento, por assim dizer, das pessoas, mas também e simultaneamente a regulação deve ter em conta os limites dessa liberdade. Se a nível dos órgãos convencionais há legislação que estabelece, por assim dizer, os limites, creio que também a nível das redes sociais deveria haver, portanto, esse mecanismo. Portanto, isso não vai coartar a liberdade de expressão das pessoas? Não vai coartar a liberdade das pessoas, mas vai estabelecer, portanto, limites e responsabilização. E creio que seria muito mau que, a nível dos órgãos tradicionais, tivessem que obedecer
há limites e respeito, né, pela liberdade de outrem, e abrir espaço para que as redes sociais façam exatamente o contrário, muitas vezes promovendo discurso de ódio, difamando as pessoas, injuriando as pessoas, etc. Isso não pode acontecer. Vai ser um trabalho muito complicado, porque há países que têm legislação mais permissiva e outros menos, mas, por exemplo, no caso do Brasil, e já avançaram muito em termos de regulação nessa matéria, eu creio que, relativamente a Cabo Verde, poderíamos ir beber a experiência do Brasil para ver como utilizar a experiência deles, adaptando a nossa realidade em termos de regulação, enfim, a nível das redes sociais. Uma das chamadas de atenção que algumas organizações internacionais têm feito em relação à democracia em Cabo Verde prende-se com o déficit de cultura política e de participação dos cidadãos. Como é que olha para esta sociedade civil? Nos últimos tempos temos assistido a algumas iniciativas de pessoas que vão para as ruas, que organizam manifestações. Nós tivemos há bem poucos dias uma mobilização geral, maioritariamente jovens nas ruas, em algumas cidades. Mostraram também algum descontentamento com a forma como a democracia se vive em Cabo Verde. Qual é que é a sua opinião sobre esta sociedade civil que nós temos em Cabo Verde? Eu creio que temos um problema a nível da sociedade civil, e uma vez que a sociedade cabo-verdiana está altamente polarizada, e polarizada em termos partidários, e essa polarização acaba por influenciar negativamente a extensão da própria sociedade civil. Quando a iniciativa da sociedade civil é imediatamente colado a um dos lados e a partida tenta-se neutralizar a própria iniciativa da sociedade civil. Isso é um dos graves problemas que temos, dependendo de quem está no poder, não é? E estando no poder, havendo a iniciativa da sociedade civil contra o poder, portanto, é conotado imediatamente com um dos lados e tenta esvaziar a própria sociedade civil. A única forma disso se alterar é de o país dar passos largos no sentido de uma prevalência do setor privado na economia, fazendo com que a massa trabalhadora se sinta independente de benesses ou de boas intenções ou da bênção. Portanto, que o cidadão tenha a sua autonomia, tenha os seus rendimentos. Exatamente, não dependa do Estado. Mas não só o cidadão, mas as empresas também, não é? Porque as empresas, muitas vezes, quando dependem dos contratos do Estado, estão independentes, não é? E muitas vezes também não se posicionam e condicionam os seus próprios trabalhadores. Então, eu creio que uma forma de permitir que a sociedade civil seja uma entidade ativa, afirmativa, passa por uma libertação da sociedade política. Sociedade política aqui entendida vai lá como uma máquina dos partidos que condicionam, por assim dizer, a luta das pessoas. Por outro lado, eu acho que nós, apesar da nossa democracia enquadrar-se na lógica, portanto, do multipartidarismo, mas a cultura do pluralismo ainda está aquém daquilo que seria desejável numa sociedade que se quer democrática. Por força, portanto, de uma polarização em que a lógica é ou é por mim ou é contra mim. Ora, isso não contribui para o pluralismo, não é? E então, quer dizer, estamos num percurso que não sei quanto tempo é que vai levar, mas ainda não somos uma sociedade tão plural, expectável, para que houvesse, portanto, uma maior tolerância relativamente às opiniões das pessoas,
e uma convivência mais saudável entre os atores políticos. Daí a situação de bloqueio que nós temos, porque a polarização é de tal ordem que muitas vezes os interesses nacionais, os interesses gerais, são subalternizados em relação aos interesses particulares. Era exatamente essa a minha e a não questão. eleição dos órgãos externos. Não só externos, mas os próprios juízes do Tribunal Constitucional também. Tem a ver com isso. Não é muito aceitável que os titulares de órgãos com mandatos já expirados, não é, mantenham-se nos respectivos cargos anos e anos e anos e sem previsão da sua substituição. Então tem de haver maior abertura. Aqui Mas isso não se coloca um problema de legitimidade por parte desses titulares? Continuam a exercer normalmente as funções já depois... Sim, de legalidade em alguns não. casos até de vários anos. De legalidade não, mas pode-se questionar a legitimidade, não é? E pode-se questionar a legitimidade porque estão a exercer um mandato que não tem cobertura do ponto de vista legal, aproveitando-se, portanto, do mecanismo de transitoriedade, portanto, que todos os cargos eletivos admitem, por assim dizer, um certo período de transição entre a cessação de funções até a entrada em funções do outro o titular titular não for substituído, deve manter-se em funções. Mas é um mecanismo de transição e de transitoriedade, mas é uma exceção, não pode ser regra. Mas tem de ter também, porque a transitoriedade encerra limites. Quer dizer, a transição não pode ser uma coisa eterna. Quer dizer, de maneira como as coisas estão a funcionar, é que o transitório passa a não ser transitório. O transitório é precário, é limitado e não pode ser entendido como algo, portanto, que pode funcionar ad eterno. E infelizmente é o que está a acontecer entre nós. Nós já tivemos um sinal positivo. O Presidente da República acabou de nomear um novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Vamos lá ver se não será o início agora de uma solução. Sim, mas vamos lá ver. Isso nem é um problema do Parlamento, é um problema do Primeiro-Ministro, Presidente da República. E também aqui eu penso que deve haver abertura da parte dos protagonistas, porque temos situações de embaixadas sem embaixadores. O Governo propõe o Presidente da República... Neste momento não temos embaixador em Portugal, em França... Bélgica, né? Acho que é Bélgica, né? Sim, estava a dizer finalmente. Sim. Ora, o Governo tem a responsabilidade de propor. O Presidente da República tem o dever de nomear. E pode não nomear qualquer um, mas quando é um caso, 2 casos, 3 casos e assim por diante, torna-se, por assim dizer, uma questão meio complicada. Porque já o poder de designar do Governo deixa de funcionar porque o Presidente da República sempre entende de outra forma. Ora, tem de haver, do meu ponto de vista, um entendimento mínimo relativamente ao perfil. Mas é do ponto de vista abstrato. É 2 ou 3 pontos. Não é um caderno de encargo em que o Presidente da República vai estabelecer um conjunto de exigências que não tem assento legal. É a Procuradoria-Geral da República, é Tribunal de Contas. E estamos nisso. Mas o Presidente da República também, quando faz discurso relativamente ao Parlamento, deixa de ter moral, porque também está a constituir numa espécie de instância de bloqueio. Então, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro devem sentar-se para estabelecer o mínimo, para que a representação do Estado não esteja em causa, portanto, e deixa o país numa situação, do meu ponto de vista, não muito bem na fotografia. Muito bem, José António dos Reis, vamos terminar a nossa conversa falando de justiça. Estamos a comemorar 35 anos de democracia, curiosamente com um ex-deputado, advogado, preso, a cumprir uma pena de 7 anos de cadeia por violação do Estado de Direito, por ter ameaçado, atacado o Estado de Direito Democrático em Cabo Verde. Este é o reflexo da justiça ou estamos aqui a ser um bocado injustos também nessa caracterização? Eu acho que
O caso a que está a fazer referência é infelizmente, tenho de o caracterizar como um caso triste da nossa justiça. É uma nódoa da democracia nestes 15 anos? Eu creio que sim, é um dos maiores erros já cometidos, quer em termos de respeito, né, pelo princípio da legalidade, quer pelo respeito pela própria Constituição. E digo isso com pena, porque estávamos crentes, e ainda hoje estamos, que a Constituição seria o reduto intransponível que nos defenderia de qualquer arbitrariedade de poder. Ora, no Interpós há dias foi lançado um livro, Nacional Populismo, uma ameaça à Constituição de 1992, e o autor vê no Amadeu Oliveira uma das principais ameaças à justiça, esse pilar fundamental para o Estado de Direito. Portanto, ele basicamente diz que a justiça e a Constituição da República têm instrumentos para fazer face a onda de populismo e, neste caso, portanto, esses mecanismos atuaram enquadrando, então, o Amadeu Oliveira pelas críticas e pelo seu posicionamento populista em relação ao edifício do Estado de Direito Democrático. Olha, há opiniões para tudo, não é? E, inclusivamente para defender a existência de costumes constitucionais contra a Constituição. Eu não sei como conjugar num Estado constitucional a existência de normas contra a Constituição. Portanto, é uma herança que o Tribunal Constitucional deixa nestes 10 anos. Não é? Eu creio que um dia onde explicar onde é que foram buscar esse poder. Porque ao Tribunal Constitucional cabe agir no quadro da Constituição e não contra a Constituição. Portanto, o próprio Tribunal Constitucional não tem poderes para fazer interpretação da existência e aceitação de normas contra a Constituição e ainda manter-se dentro da Constituição. E essa é que é a grande questão que eu não vi ainda ninguém tentar justificar, fundamentar de que no nosso ordenamento jurídico constitucional há espaço para a integração de normas constitucionais contra a Constituição. Porque no momento em que se aceita que há normas constitucionais contra a Constituição, teremos de admitir que a Constituição deixou de ser a norma suprema. Portanto, deixará de haver a supremacia da Constituição. Porque há normas que derrubam normas constitucionais. Essa é que é a questão que ainda não vi nenhum especialista nessa matéria, embora haja constitucionalistas, não é, que já se pronunciaram sobre essa matéria, que já disseram da sua justiça de que o acórdão produzido pelo Tribunal Constitucional é um acórdão inconstitucional. Mas também não vi ninguém a vir a terreiro tentar rebater a afirmação desse constitucionalista de que o próprio acórdão do Tribunal Constitucional é inconstitucional. Muito bem, José António dos Reis, obrigado por ter estado connosco neste especial Ventos de Mudança, 35 anos de democracia em Cabo Verde, por ter também partilhado connosco as suas memórias dessa fase da transição, da abertura política em Cabo Verde, todas as transformações políticas e económicas da década de 90 e os desafios que se colocam a democracia em Cabo Verde. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado.